pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Então, na aula anterior, nós falamos a respeito do gênero dramático, texto dramático, né? E hoje nós vamos dar uma continuidade. Então, nós vamos fazer um aprofundamento, vamos lembrar de alguns pontos, vamos falar alguns pontos que nós não falamos ainda, ok? Então, vamos lá. Qual a definição? Né? Como nós podemos definir? O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. É um gênero literário ao lado do gênero lírico e épico. Dramaturgos, né? Quais são as principais características, então, do gênero dramático? O texto ele tem apresentação em forma de monólogos e diálogos e é separado em atos e em cenas, né? Nesses textos também existe a presença das rubricas, que são as indicações do modo de interpretação e de movimento cênico. Aí eu falei com vocês, né, que tem as rubricas de interpretação e as rubricas de movimento. Vocês lembram que eu falei na aula anterior? No gênero, não há em geral um narrador. A história ela é contada por meio de falas e de ações. A sequência da ação dramática geralmente é constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Agora nós vamos falar sobre a estrutura do texto dramático. Então, nós temos o protagonista. O protagonista é o personagem principal, o personagem central. O antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. Nós temos o coro, que é o conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça, e a catarse, do grego, significa purificação, purgação, que é experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. Nós temos aqui alguns exemplos de textos dramáticos, como, por exemplo, tragédia. A tragédia é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Nós temos comédia. A comédia é a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas. Nós temos a tragicomédia, que é a união de elementos trágicos e cômicos na apresentação teatral. A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras cômicas. E o auto? O auto ele surgiu na Idade Média. São textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Então, tem esse exemplo desse quadro para a gente entender melhor, né, a respeito do texto dramático aí. Na primeira parte tem linguagem, rubricas, falas, verbos, pontuação. E ao lado os exemplos, né? Então, um texto gramático tá aí esses exemplos para que a gente possa entender. Então, vamos lá. Nesses aqui nos exemplos tem as características do texto gramático, exemplo. Então, vamos lá. Linguagem. A linguagem do texto gramático, ela está ligada à oralidade, próximo da fala, podendo apresentar a linguagem da época e regionalismo. Se você olhar o exemplo, tem lá aquele moço que mora ali no Chalé Atu, que diz que é guarda-livro, outro dia quis se engraçar com ela. E ela bateu com a chinela na cara dele, pá. Eu gostei mesmo, porque gosto de seu Eduardo. O outro que temos, outra característica do texto gramático, que é a rubrica, expressam gestos ou comportamento, indicando o que acontece em cena ou o que se passa no cenário. Por exemplo,
Eduardo entra pela esquerda. Adeus, Malaquias. Falas. As falas são marcadas com o nome dos personagens antecedentes às rubricas. Por exemplo, Malaquias entrando à direita. Quem será tão cedo? Ainda não deu 8 horas. Vai abrir a porta da esquerda. Ah, é seu Eduardo. Verbos. Presença de verbos no tempo presente, expressando ações que ocorrem naquele momento. Eu acho que gosta. Pelo menos não gosta de outro. Quem será tão cedo? Ainda não deu 8 horas. Ah, é seu Eduardo. Pontuação. Indica quando há hesitação da fala das personagens, expressando dúvidas e incertezas, por exemplo, e variações na entonação. Malaquias, que é o personagem, né? Eu acho que gosta. Pelo menos não gosta de outro. O texto dramático pertence ao campo artístico-literário, porque se trata de um gênero escrito para ser representado oralmente em um espaço que, em geral, é próprio para receber a encenação. Um teatro. Nele se defrontam 3 elementos principais: o texto narrativo, escrito por um autor, o ator, que, caracterizado cenograficamente, diz o texto escrito, e o público, a quem se dirigem os espectadores. Uma das peças mais famosas é Romeu e Julieta, né, de Shakespeare. Então, essa peça, ela vai falar, né, vai acontecer em Verona. Então, Verona é o palco do conflito histórico entre 2 famílias tradicionais, que é os Montecchios e os Capuletos. Por um infortúnio do destino, Romeu, filho único da família Montecchio, e Julieta, filha única da família Capuleto, conhecem durante um baile de máscaras e apaixonam-se perdidamente. Juntos, Romeu e Julieta vivem um amor proibido e idealizado, condenado pela família de ambos. Casam-se às escondidas. A celebração é realizada pelo Frei Lourenço, um confidente de Romeu. Por uma briga que acaba gerando a morte de Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu, o príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio ao frade franciscano que realizou o casamento. A ideia do frade é que Julieta tome uma poção que faça com que ela pareça morta. Romeu, ao receber a notícia da suposta morte da mulher, entra em desespero e compra uma substância para provocar a própria morte. Encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuletos, crê na morte da amada e toma o veneno que havia trazido. Julieta, ao acordar, descobre que o amado está morto e com um punhal também dá cabo da própria vida. Então reparem, né? Como já disse para vocês, o texto dramático ele tem o intuito de ser encenado. Essa atividade eu enviei na aula anterior, né? Se vocês, a professora Meira vai corrigir essa atividade com vocês. Então repara que dramatis personae, tá? Escalos, príncipe de Verona, Mercúrio, jovem fidalgo, parente do príncipe e amigo de Romeu, Paris, jovem fidalgo, parente do príncipe, pajem de Paris, Montecchio, chefe da família veronesa em luta contra os Capuletos. Então vocês vão ver essa atividade, né, conhecer nessa atividade um pouquinho da história de Romeu e Julieta, que eu acredito que vocês já conhecem, tá bom? Então vamos continuar a aulinha de hoje. Continuando aqui, nós falamos que o texto dramático é escrito com a finalidade de ser encenado e falamos sobre a história do amor de Romeu e Julieta, que hoje, né? Mas além de William Shakespeare, existem outros dramaturgos da literatura universal que se destacam, indo da Grécia Antiga até tempos mais modernos. Vamos conferir a seguir
alguns títulos de peças seguindo uma lista pública pela Biblioteca SCA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Então nós temos Édipo Rei, que é de Sófocles, Medeia, que é de Eurípides, o Misântropo, de Méliès, Fedra, de Jean-Baptiste Rossini, Casa de Bonecas, de Henrique Ibsen, As Três Irmãs, de Anton Chekhov, Seis Personagens à Procura de um Autor, de Luigi Pitandello, Mãe Coragem, de Bertolt Brecht, A Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, Esperando, Godot, de Samuel Beck. Da literatura brasileira, alguns dos autores e peças que se destacam são O Noviço, de Martins Pena, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, A Falecida, de Nelson Rodrigues e Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues também. Temos ainda O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, também de Ariano Suassuna, Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, O Pagador de Promessa, de Dias Gomes, Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, e Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Então, essas são todas sugestões de textos dramáticos, né, que vocês podem estar olhando, tá?